sobre homeopatia, né? Já falaram sobre isso? Já. Cara, quando eu falo sobre homeopatia, ou quando alguém fala aqui, nossa, o pessoal fica muito puto. Fica puto pra que lado? Que funciona, que não sei o quê. Já veio gente aqui falando que não funciona e o pessoal fica... Ih, eles vão ficar puto com a gente? Então... Vai, porque com tudo que eu vou falar agora, vai, com certeza. É homeopatia, né? Porque só que eu lance aqui, ó, de diluir e tal. Isso daí surgiu no século XIX, então tem mais de 200 anos de existência. E a gente tem que entender que é um contexto onde a alternativa à homeopatia, em termos de tratamento, era sangrar as pessoas. Né? Tipo, literalmente? Então, literalmente. Fazer sangria. Sanguessuga. Fazer sangria, fazer sanguessuga. Porque até esse período, ainda era muito forte a crença de que uma doença era causada pelo desequilíbrio dos humores, que eram os fluidos corporais. E o sangue era um desses humores. Então, se a gente... tá desequilibrado, vamos sangrar pra caramba. Nossa. Porque aí vai equilibrar tudo de novo. E era essa a premissa. Então, veja que no século XIX, entre sangrar pra caramba ou tomar uma aguinha... Né, tipo, você vai preferir tomar uma aguinha. Você não vai querer... Você não vai querer sanguessugas em você. Mas a ideia da pessoa que criou era... Tipo, se essa planta causa febre, por exemplo, se eu colocar ela numa concentração muito menor, ela vai tratar a febre. A ideia era essa, que era semelhante cura semelhante. Só que para fazer essa concentração muito menor, ele fazia... centenas de diluições, a ponto de não ter mais nenhuma molécula. Então assim, eu pego água e diluo tudo, e aí quando você vai tentar analisar quimicamente, só tem água. Mas... não existe nenhuma outra molécula. E aí você pergunta, mas então como? Não, a explicação dele é que é a energia da molécula, a energia espiritual da molécula, que vai curar a pessoa para aquela coisa. E existem diversos tipos de diluições, diversos tipos de... tem vários protocolos diferentes. Mas quando isso foi lançado, porque eles alegavam que a dinamização, que era a agitação muito forte das moléculas, eles alegavam que fazer essa agitação era o que causava o efeito. E eles tinham um experimento que eles tinham feito, que eles usavam para provar isso. Só que esse experimento foi contestado. E aí, o editor da revista científica, onde o experimento foi publicado... É fácil explicar como era esse experimento? Ele literalmente agitava as células com a água dinamizada, e aí as células se curavam. Era mais ou menos isso. Só que ninguém conseguia reproduzir esse experimento. E aí, eles chegaram... Era muito comum no século XIX e na ciência, se não é replicável, quer dizer que... Exato. Se não é replicável, quer dizer que foi ao acaso. Era muito comum ter eventos, assim, de demonstrações científicas, de demonstrações de ilusionismo. E numa dessas demonstrações foram tentar reproduzir esse experimento. E só dava certo se o cara fazia. Entendeu? Se qualquer outra pessoa fizesse, não funcionava. E depois disso, assim, a gente tem 200 anos de evidência mostrando que não funciona. Então não é um argumento que as pessoas usam muito assim, a ciência ainda não conseguiu provar. Não, pelo contrário. A gente já conseguiu provar com muito dado que não tem efeito molecular, no sentido, não tem um medicamento naquela água. Agora, existe um efeito placebo. O que é? Que é um efeito psicológico em que eu tomo algo e eu acho que isso vai me fazer bem, e eu me sinto bem porque eu tomei isso daqui. Então você pode falar assim, não, você tá muito nervosa, não sei o que, toma essa água que você vai se sentir melhor. Se eu confio em você e eu acredito que você quer o meu bem, isso já vai ter um efeito psicológico muito importante. Inclusive, em qualquer grupo de estudo de qualquer medicamento, você coloca placebo no meio também, né? É por isso que ele existe. E aí tem gente que fala assim, não, mas eu uso homeopatia em animais. Como é que tem efeito placebo no animal? Eu amo esse argumento. A gente começou a entender que existe efeito placebo por causa dos animais. Em animais. Porque os experimentos iniciais, eles eram só em animais. Acho que, não sei se todo mundo sabe disso, mas antes da gente ter regulação de estudo clínico para medicamento em pessoas, era assim, eu pegava um grupo de rato, dava o medicamento, fez efeito, não fez efeito, seguia, sabe? Não testava em pessoas. Então, foi nisso que viram que existia efeito placebo nos animais. Inclusive, grande parte do que a gente conhece como efeito placebo foi descoberto nos animais. Exato.
Inclusive, os estudos com animais têm que ter controle justamente por causa disso. Porque senão não precisava. Era só ver, ó, o rato tá assim antes. Vou dar o negócio, vamos ver como é que ele tá. Tem esse tipo de estudo. Mas os estudos mais confiáveis têm o controle onde você estressa. Por exemplo, se eu vou dar uma gavagem pro gato... Gavagem é você colocar uma seringa na garganta do gato... Do rato pra dar o medicamento. É, vai direto no estômago, porque ele, né, ele não vomita. É tipo um canudinho com a seringa que você dá o... Aí você bota lá, né? E aí você tem que dar a gavagem com água, com salina, pro outro rato, com nada, pra estressar o bicho, pra falar assim, bom, esse bicho foi estressado, se isso resultar em alguma coisa, a gente vai eliminar essa coisa, porque tem um grupo controle pra comparar que foi estressado também. Então existe todo o controle disso. E aí existem estudos em humanos mostrando que mesmo quando a pessoa sabe que ela tá tomando algo que é placebo, ela melhora. Tem um estudo que eu cito, inclusive, no vídeo. É isso daí, né? Isso, essa é a gavagem. É um canudinho. Aquele caninho ali, ó. Gente, o bichinho não sofre. Não sofre. Dá dó, né? Dá dó, mas ele não sofre, eu prometo. É que o estresse é você pegar o bicho, ele fica estressado nisso. Mas tem um estudo que acho que eu cito no vídeo, de homeopatia, e que acho que era... Eles estavam avaliando performance de atletas, e aí tinha o grupo placebo, que não sabia que era placebo, tinha o grupo placebo que sabia que era placebo, e um grupo que estava recebendo um tratamento. E o grupo placebo que sabia que era placebo, melhorava também. É muito doido. Então, inclusive, isso é um efeito que a gente entende pouco até hoje na ciência. A gente não sabe todos os mecanismos que envolvem o efeito placebo. A gente sabe que existe o efeito oposto, que é chamado de efeito nocebo, que é quando você toma alguma coisa achando que vai te fazer mal, e você passa mal por conta disso. Então, as duas coisas podem acontecer. Mas a homeopatia, ela faz o efeito nesse efeito placebo. E existe também uma outra questão que a gente chama de regressão à média, né? É, isso. Que é você naturalmente voltar ao seu estado normal do corpo. Então, vamos supor, você pegou um resfriado. Resfriado geralmente passa os sintomas em 5 dias. Só que aí se você tomar um remédio homeopático, por exemplo, vai continuar passando em 5 dias. Mas o seu psicológico vai associar a sua melhora ao remédio homeopático. Claro. E não assim, ao tempo natural de curso da doença. Então, isso é muito comum também com asma infantil. Asma. É comum que crianças tenham asma no começo da infância. O pirula, né? O pirula é um deles. Acontece. Foi curado com homeopatia. Uma asma mais grave no começo da infância. E depois, conforme a criança cresce, o sistema imunológico vai ficando mais forte, a asma vai sumindo. E a galera fala assim, não, sumiu porque foi homeopatia. Tomou 8 anos de homeopatia e aí sumiu porque foi homeopatia. Eu também fui curada com homeopapatia. Eu mijava na cama. Sabia que é o nome? Sozinha, Mas é 10 anos. Ana de 10 anos não sente mais vergonha. Enurese noturna. Todo tem um nome. E tem lá a bolinha homeopática que minha avó me dava. Docinho, gostosinho. Parei de mijar na cama. Foi homeopatia? Não, porque eu comecei a acordar à noite pra ir fazer xixi, porque eu não conseguia, tinha um sono forte. Era basicamente isso. Mas por que é que eu tenho bexiguinha. Regulamentado e pode, não tem nenhum tipo de... Alguém falou aqui no chat, né? Será que a gente comprovado. Pode falar que é lobby? Cara, é que aí existem muitas questões. Porque, veja, o meu... Deixa eu voltar. Volta. A questão científica é um efeito placebo. Ponto final. Não existe nada além disso. Existem muitos dados muito robustos provando isso. Ponto. Porém, você é livre pra fazer o que você quiser com seu dinheiro, com o seu corpo, certo? Então, se você achar que você precisa tomar a homeopatia junto com o tratamento que você tá fazendo, então, por exemplo, você falou que seu pai é diabético. Aí seu pai vai tomar o remédio de diabetes, mas vai tomar também uma homeopatia. Tipo, se isso vai fazer bem pro psicológico dele e isso vai fazer com que ele melhore, eu não vejo problema nenhum, de verdade. Eu acho que as pessoas têm que fazer aquilo que elas se sentem bem. O que eu sou contra, que as pessoas abandonem tratamento que tem eficácia garantida, que a gente sabe que vai funcionar, que elas vão se curar, que elas vão melhorar, pra tratar só com homeopatia ou só com outras coisas alternativas, e que isso seja ofertado no sistema público de saúde. Porque o sistema público de saúde, a gente sabe que ele já tem uma verba limitada. E aí você vai investir verba disso pra usar com algo que sabidamente não tem efeito. Mas como que é hoje em dia? Hoje em dia existe oferta de homeopatia pelo Sistema Único de Saúde aqui do Brasil. E aí, isso eu sou contra, porque eu acho que a gente não deveria usar o dinheiro público pra esse fim. Mas tem um ponto que aí eu tenho que dar o braço a torcer pros médicos homeopatas, que é a qualidade da consulta. Entendi. Que é, muitas vezes, o fator determinante pra pessoa melhorar. Porque ela tem atenção.
Exato. A consulta dura de 30 minutos a 1 hora, às vezes mais que isso. Pô. E isso, às vezes, é o que faz a pessoa melhorar. Porque tem muita gente que precisa de atenção, que precisa desabafar, mas não entende que ela tem que fazer uma terapia, por exemplo. E aí, aquele espaço onde ela se sente acolhida é um fator importante para ela melhorar de saúde. Entendi. Então, são muitas nuances. Tem muita gente que usa aqueles experimentos de memória da água, ou planta que coloca Sim. um tipo de som, ou com um tipo de água e E outro todos tipo de esses água. experimentos são completamente furados. Então, é tudo mentira, né? Já Já viu aquele ouviu do isso? arrozinho? Já. Do arroz, do cristal de água também, vocês já viram, né? Já vi. Da água suja, da água limpa, do som música clássica, do rock isso, pesado. então não tem base científica nenhuma. E como que isso fica O povo sendo repetido? fakeia. Chama cherry picking, que é você pescar só a informação que você quer. Que essa informação é que satisfaz a sua Mas crença, entendeu? Qual parte da informação é verdade disso tudo que a gente tá falando? De O acaso. cristais, acaso? O arroz apodrece. Aí você vai olhar e fala assim, esse aqui apodreceu mais. Então realmente... Eu já fiz esse experimento em casa, Qual deles? do arroz. Você xinga o arroz, você fala carinho pro arroz. Tipo isso. Nesse caso, era escrever palavras. Ah, tá. Ah, é? Escrever palavras Eu carinhosas pro arroz. reproduzi Eu o que tenho era dois escrever palavras. operadores aqui. Por exemplo, tem o Tuti e tem o Leme. Eu trato um bem e um mal. Que Eles resultado não eu vou vão ter? apodrecer. Eu acho que um deles, de vez em quando, tá podre aqui. Por... A gente... Mas eu não vou falar quem é.